do CET, Osiel de Souza Lima, na Santa Casa de Misericórdia de Sobral. E hoje eu fiquei responsável por um tema de suma importância na anestesiologia, que é explanar na próxima hora sobre a fisiologia e a farmacologia dos bloqueadores neuromusculares. Conforme algumas resoluções, do Conselho Federal de Medicina, antecedendo a aula, eu informo que eu não possuo nenhum tipo de conflito de interesse com o tema que vai vir a ser apresentado. E os nossos objetivos a serem cumpridos até o final da aula são 3 aspectos fundamentais, que seriam compreender, em relação aos bloqueadores neuromusculares, a fisiologia da junção neuromuscular, a farmacocinética e a farmacodinâmica dos principais bloqueadores neuromusculares, e a partir disso entender as aplicações clínicas desses medicamentos na anestesiologia. Eu sempre gosto de começar uma aula fazendo um breve resumo do histórico, acerca de determinada medicação e tudo. E a primeira vez que os bloqueadores neuromusculares foram citados na prática científica foi por um médico italiano chamado Petri Angleri, certo? Aqui, nessa primeira foto, eu coloquei uma das escrituras dele, no qual ele descreveu o uso do curare, como ele era utilizado como um veneno por índios sul-americanos, né? No entanto, somente cerca de 340 anos depois, o fisiologista suíço, Claude Bernard Horner, também é o que descreveu a síndrome de Horner, ele foi explicar como era a ação do curare na junção neuromuscular e, consequentemente, como essa medicação gerava uma paralisia de todos os músculos do corpo. Cerca de 98 anos depois, em 1942, um anestesiologista canadense chamado Harold Griffin, que é esse da terceira foto, ele introduziu o uso dos bloqueadores neuromusculares na prática anestesiológica, em um hospital de Montreal. E dessa forma, ele revolucionou a anestesiologia, uma vez que foi necessário uma menor quantidade de anestésicos para a realização do procedimento cirúrgico com segurança, de forma a diminuir alterações hemodinâmicas associadas a essa maior dose. Esse foi um breve histórico acerca dessas medicações, e agora a gente também vai falar de forma sucinta sobre como é a fisiologia da transmissão neuromuscular, para aí então conseguir entender como os bloqueadores neuromusculares irão agir. Nesse primeiro slide, eu queria separar em 2 partes. Aqui eu coloquei 3 quadros que falam que a transmissão neuromuscular acontece inicialmente por um primeiro impulso elétrico, posteriormente a um estímulo químico que desencadeará um terceiro estímulo elétrico. Mas como assim, Lucas? A gente vai entender melhor essas 3 fases da fisiologia da transmissão neuromuscular na imagem ao lado. Nessa imagem, a gente consegue visualizar saindo da medula espinhal, no caso, no corpo anterior da medula, o motoneurônio, o segundo neurônio motor. E esse segundo neurônio motor, ele vai se estender até a porção central da fibra muscular, certo? Como a gente já viu numa aula passada, inclusive nas aulas dos anestésicos locais, os neurônios motores, eles são fibras de grande diâmetro, são as fibras do tipo A-alfa, e eles são fibras bastante mielinizadas. Esse estímulo, ele vai sair da medula, vai até essa porção central do músculo, certo? Como a gente também já viu, a despolarização neuronal ela é gerada através de um influxo de sódio. Então, esse influxo de sódio vai gerar uma alteração do potencial de membrana do neurônio, de um potencial eminentemente negativo na membrana interna, tornando-se positivo, e, ao chegar na porção terminal desse neurônio, que é onde a gente tem aqui uma amplificação dessa imagem, a gente consegue observar que existem canais de cálcio. Existem 2 tipos de canais de cálcio voltagem independentes nessa extremidade neuronal. Os canais de cálcio do tipo L e os canais de cálcio do tipo P. A despolarização neuronal com o influxo de sódio gera um estímulo de abertura desses canais de cálcio, uma vez que há uma inversão da voltagem dessa porção terminal, e, consequentemente, há esse influxo de cálcio. Esse influxo de cálcio vai gerar um estímulo tanto à síntese de acetilcolina, na porção terminal do neurônio motor, como a sua anexação em vesículas e, posteriormente, a sua liberação na fenda sináptica, certo? A fenda sináptica, ela é uma região estreita que está entre essa porção terminal do motoneurônio e a porção central da fibra muscular. Uma fenda que terá em torno ali de 50 nanômetros, e nessa região é onde estarão
as acetilcolinas, que serão liberadas pela porção terminal do neurônio, e os receptores nicotínicos, certo? Tanto nessa porção pré-sináptica do motoneurônio, quanto na região posterior, né? Na fibra muscular. Terão esses receptores nicotínicos que a gente vai dar o nome de placa motora, né? A junção neuromuscular propriamente dita. É interessante entender essa parte mais fisiológica, por quê? Porque a partir daí a gente vai entender que lá na frente, alguns medicamentos que influem no cálcio, eles podem gerar um retardo na transmissão neuromuscular. Por quê? Se eu aumento o meu cálcio, esse influxo de cálcio para dentro da minha porção neuronal, eu tenho uma amplificação da minha liberação de acetilcolina. Se eu tenho uma diminuição dos meus níveis de cálcio, eu tenho uma diminuição, consequentemente, da minha liberação de acetilcolina. Então, isso é interessante da gente entender. Aqui eu também tentei amplificar um pouco mais para a gente entender melhor essa porção terminal do neurônio motor, certo? Nessa porção terminal, a gente consegue observar que existem duas zonas. Existe uma zona que a gente encontra essas vesículas, chamadas vesículas de reserva. Existem zonas que a gente consegue observar essas vesículas fundindo-se na membrana pré-sináptica, certo? Neles aí a gente vai chamar os quântulos de reserva e as vesículas que são imediatamente disponíveis. Quando a gente tem um estímulo neuronal normal, a gente vai ter uma liberação da acetilcolina presente nas vesículas prontamente disponíveis. No entanto, quando a gente tem um estímulo acima do fisiológico, como por exemplo em situações tetânicas, a gente vai retirar essas vesículas de reserva e elas vão ser deslocadas para essa região prontamente disponível, aumentando a disponibilidade de acetilcolina na fenda sináptica. Aqui a gente consegue observar também que para a arquitetura dessas vesículas sinápticas, sendo que essas vesículas, acredita-se que por teoria, seja formada por desprendimentos de complexo de Golgi, existem algumas proteínas associadas, como a sinaptogamina, a sinaptofisina, a RAP3A. E essas proteínas, elas têm algumas implicações clínicas, como por exemplo, no botulismo, a gente sabe que existe uma dificuldade, né, de transmissão neuromuscular, consequentemente, é uma apresentação clínica de fraqueza muscular, típica de junção neuromuscular. Como a gente vai ver, né, existem algumas doenças que são características de placa motor, como miastenia graves, botulismo. E a toxina do botulismo, ela vai inibir exatamente essas proteínas que são responsáveis pela manutenção da arquitetura das vesículas pré-sinápticas de acetilcolina. Nessa imagem também é bem interessante mostrar que a gente consegue ver a síntese de acetilcolina, que é feita a partir da acetil-CoA e da colina, sendo que existe uma enzima que vai propiciar essa junção formando a acetilcolina, que é a colina-acetiltransferase. Essa colina, ela vai ser proveniente tanto da dieta, mas também ela vai ser proveniente de uma reabsorção da colina que vai estar presente na fenda sináptica, após a ação da acetilcolinesterase. A gente consegue observar também, nessa estrutura do motoneurônio, na sua porção terminal, um receptor nicotínico pré-sináptico. E esse receptor nicotínico pré-sináptico, ele tem importância, uma vez que, quando há uma conexão da acetilcolina nesse receptor, há um estímulo de uma maior liberação de acetilcolina da membrana pré-sináptica. Aqui eu também tentei mostrar para vocês, nessa segunda imagem, à direita, como é o receptor nicotínico. E isso também vai ter uma implicação clínica. O receptor nicotínico, como a gente consegue observar aí, ele tem 5 subunidades que são diferentes entre si. Então, a gente chama de receptores heptapentaméricos, certo? Os receptores nicotínicos, eles são receptores, né, que vão permitir um influxo ou efluxo de íons e, consequentemente, a mudança de potencial da placa motora e, consequentemente, do músculo, quando vai gerar-se uma contração. E a gente tem 2 formas desse receptor nicotínico. A gente tem um receptor nicotínico maduro e o receptor nicotínico imaturo. A única diferença entre eles é uma subunidade, que no caso do receptor maturo é uma subunidade epsilon, e no caso do receptor imaturo é uma subunidade gama. Fazendo com que, quando há uma ligação, né, no caso do ligante, liga-se às subunidades do receptor maturo, há uma abertura, consequentemente, o influxo de sódio, o influxo de potássio. Quando há essa ligação ao receptor imaturo, essa abertura ela prolonga-se, tornando-se até 10 vezes mais prolongada, de forma a acontecer um grande efluxo de potássio, podendo gerar, em certas situações,
níveis letais de liberação de potássio. A gente vai ver, posteriormente, que a succinilcolina, né, que vai ser um receptor despolarizante, que vai exatamente atuar nesses receptores nicotínicos, ela vai ser contraindicada em situações clínicas nas quais há uma proliferação de receptores imaturos em regiões extrajuncionais, como pacientes que eles já têm um quadro de paralisia crônica, como, por exemplo, um paciente paraplégico, tetraplégico, pacientes vítimas de queimadura, entre outros casos, certo? Até aqui está dando para entender a aula, essa parte da fisiologia? Excelente, Lucas. Pronto. Isso tudo aqui é importante para a gente entender como vão agir os receptores, como, por exemplo, vai variar a monitorização entre um bloqueador despolarizante e um adespolarizante. Então, agora a gente vai entrar na parte propriamente da aula, que seria a farmacologia da junção neuromuscular. Os bloqueadores neuromusculares, ambos, eles têm estrutura química semelhante à acetilcolina. Tanto que os bloqueadores adespolarizantes e despolarizantes, eles vão se ligar à subunidade alfa dos receptores nicotínicos. A gente viu lá atrás que os receptores nicotínicos têm 5 subunidades, dentre elas 2 alfas. Os bloqueadores adespolarizantes, eles precisam ligar-se somente em uma subunidade alfa, e os bloqueadores despolarizantes, enquanto a acetilcolina precisa ligar-se às 2 subunidades alfa para gerar a abertura do canal. Eles têm estrutura química semelhante à acetilcolina, porém, em sua estrutura também é composta de amônio quaternário, fazendo com que essas medicações sejam medicações com alto grau de ionização, hidrossolúveis, e, consequentemente, lá na frente, a gente vai ver que elas têm pequeno volume de distribuição, exatamente por essas características físico-químicas da molécula. Essas duas classes de bloqueadores neuromusculares, eles agem de formas diferentes. Podem agir como agonistas do receptor nicotínico, como o caso dos bloqueadores despolarizantes, que o único exemplo clínico atualmente é a succinilcolina, ou como antagonistas do receptor nicotínico, que no caso a gente tem vários tipos de exemplos de bloqueadores adespolarizantes, que posteriormente a gente vai ver que a gente vai dividir em 2 classes, dos aminoesteroides e das benzoisoquinolinas. Falando um pouco mais a fundo dos bloqueadores adespolarizantes. Como eu citei para vocês, eles são divididos em 2 classes, os aminoesteroides e as benzoisoquinolinas, e eles vão ter 3 ações principais. A primeira já foi comentada, que é o bloqueio competitivo dos receptores nicotínicos na membrana pós-sináptica. Esmiuçando o que seria isso. A gente viu que para acontecer a transmissão neuromuscular, eu preciso de um estímulo elétrico, ou seja, eu preciso de um estímulo que parte da minha medula e vai chegar até ao meu terminal do motoneurônio. Eu vou precisar de um estímulo químico, ou seja, a liberação de acetilcolina na fenda sináptica. Eu vou precisar que essa acetilcolina se ligue ao receptor de acetilcolina na membrana pós-sináptica, no caso a membrana do músculo. Essa ligação vai gerar um influxo de íons que, consequentemente, alterará o potencial de placa e haverá a contração muscular. O que acontece? Se eu utilizo um bloqueador adespolarizante, esse bloqueador vai se ligar ao colinoreceptor e vai impedir a ligação de acetilcolina, de forma que vai inibir a transmissão neuromuscular. No entanto, existem outros mecanismos que também são associados à diminuição da transmissão neuromuscular, que seria o bloqueio dos colinoreceptores também na membrana pré-sináptica. Como eu mostrei para vocês na parte de fisiologia, a gente também tem esses receptores espalhados na membrana pré-sináptica. E quando a acetilcolina se liga nele, há uma liberação de quântons de acetilcolina. No entanto, quando há uma ligação do bloqueador despolarizante, eu vou diminuir essa minha liberação de acetilcolina. Ou seja, eu acho tanto competindo pelo receptor, quanto diminuindo a liberação de acetilcolina na pré-sinapse. E outra teoria também é acerca do bloqueio de canal iônico aberto. As moléculas dos bloqueadores adespolarizantes são moléculas de grande tamanho e, consequentemente, elas podem gerar uma obstrução mecânica desse canal iônico e prejudicar esse influxo e efluxo de íons. Falando um pouco sobre a parte farmacocinética dos bloqueadores adespolarizantes. A gente já teve a aula de anestésicos venosos e a gente viu que eles obedecem a um modelo farmacocinético tricompartimental. E os bloqueadores adespolarizantes são da mesma forma. Eu vou ter, geralmente, a infusão de um bloqueador neuromuscular de forma endovenosa e, consequentemente, uma biodisponibilidade de 100% para o compartimento central. E eu vou ter 2 compartimentos periféricos. Um compartimento que vai ser de alto fluxo e um compartimento de baixo fluxo. E a transferência desse compartimento central, no caso meu plasma,
Para esses dois compartimentos, vai depender de constantes de transferência intercompartimental. No entanto, a biofase dos bloqueadores neuromusculares vai ser lá na junção neuromuscular, um pequeno compartimento, no qual a velocidade de chegada até esse compartimento vai depender desse Q é zero, né? Que é, no caso, a constante de transferência intercompartimental, na qual vai existir entre o compartimento central e a biofase. Ah, Lucas, mas do que depende esse KE0? O principal fator que vai estar associado ao KE0 dos bloqueadores neuromusculares vai ser a lipossolubilidade, de forma que, dos bloqueadores adespolarizantes, o mais lipossolúvel é o rocurônio, e, consequentemente, ele é o que vai ter uma maior pico, vai ser um pico mais rápido para chegar na biofase, né? No meu caso, o meu tempo de meia-vida do KE0. Nessa segunda imagem, a gente consegue observar que existem duas quedas após o primeiro pico plasmático de infusão dos bloqueadores neuromusculares. E é exatamente mostrando as duas meias-vidas desses bloqueadores, que eu vou ter uma meia-vida de distribuição e uma meia-vida de eliminação, certo? O que acontece? No momento que eu fiz a minha medicação, eu vou ter esse pico plasmático, só que eu vou ter uma queda logo após, quando existe a distribuição desse bloqueador neuromuscular. Uma queda não tão acentuada, uma vez que os bloqueadores neuromusculares, eles têm o quê? Baixo volume de distribuição. E eu vou ter uma segunda queda, que vai ser decorrente da eliminação. Que posteriormente a gente vai ver que em dois bloqueadores adespolarizantes, eles vão ter alguns tipos de metabolismo e eliminação, certo? Alguns vão ter metabolismo plasmático, alguns vão ter metabolismo hepático, alguns vão ter eliminação hepática inalterada, alguns vão ter eliminação renal. Então, a gente vai discutir quando for falar das medicações por si só. Falando sobre as características do bloqueio adespolarizante. Existem 5 características que são clássicas de um bloqueio adespolarizante. A primeira seria a ausência de fasciculação, que é bem fácil de entender. Ora, se eu inibo a minha transmissão por um bloqueio competitivo, eu não vou ter um estímulo à despolarização do músculo. Logo, eu não vou ter uma fasciculação. Então, essa primeira característica é mais intuitiva. A segunda característica é uma fadiga em baixas e altas frequências. Como é que a gente vai entender isso? Isso é importante até para a gente entender, que não é o assunto da aula de hoje, mas quando a gente for ler sobre monitorização. A gente vai ver que os bloqueadores adespolarizantes vão ter essa característica de fadiga. Exatamente por isso que a monitorização através do TOF vai ser efetiva, já que os estímulos sucessivos vão gerar uma diminuição de amplitude daquele bloqueio. Por que acontece essa fadiga? Exatamente porque eu vou ter um bloqueio dos meus receptores pré-sinápticos. E, consequentemente, eu vou diminuir a minha liberação de acetilcolina, certo? Quando eu tenho um estímulo nervoso, a gente já viu que eu vou ter a alteração do potencial e, consequentemente, uma abertura dos canais de cálcio e voltagem independentes. Se eu tenho um bloqueio dessa situação, e vou ter a liberação de acetilcolina, perdão. Se eu tenho um bloqueio dos receptores nicotínicos da membrana pré-sináptica, eu vou ter uma menor liberação de acetilcolina. Consequentemente, eu vou ter uma situação de fadiga. Os bloqueadores neuromusculares, eles vão ter a facilitação pós-tetânica, ou seja, se eu realizar um estímulo, após um período de tétano, eu vou ter uma maior amplitude desse estímulo. Ele vai ter um antagonismo por anticolinesterásicos. A gente vai ver também que, como é um bloqueio competitivo, tem duas características que vão favorecer se eu vou predominar a minha transmissão neuromuscular ou não, que seria a concentração, né? Se eu tiver uma maior concentração de bloqueadores adespolarizantes na minha fenda sináptica, eu vou predominar a não transmissão. E a afinidade pelo receptor. Se eu tenho o uso de anticolinesterásicos, o que é que ele vai fazer? O anticolinesterásico inibe a acetilcolinesterase. O que a acetilcolinesterase faz? Vai clivar a acetilcolina. Se eu aumento a minha concentração de acetilcolina, eu vou antagonizar o meu bloqueio. Porque se eu aumentar a concentração da acetilcolina, essa acetilcolina vai se ligar ao receptor e, consequentemente, vai facilitar a transmissão neuromuscular. Eu vou citar para vocês depois, mas isso faria de acordo com o músculo, mas que a gente precisa de cerca de 3/4 dos receptores ocupados para a gente ter um bloqueio neuromuscular. O início de bloqueio neuromuscular. Ou seja, eu preciso que os bloqueadores adespolarizantes ocupem 75% dos receptores nicotínicos para eu iniciar o meu decréscimo de transmissão neuromuscular. Exatamente para a gente ver o tamanho da margem de segurança da transmissão neuromuscular. E também eles são antagonizados por bloqueadores despolarizantes, né? Uma vez que a succinilcolina também é um agonista de receptor nicotínico, assim como a acetilcolina. Falando um pouco sobre esses conceitos farmacocinéticos básicos que a gente vai utilizar,
quando for escolher as principais drogas dos bloqueadores adespolarizantes. Aí eu vou querer que a gente entenda de 4, certo? Que seria o conceito de DE95, né, que é a dose efetiva em 95%, o conceito de pico de ação, o conceito de duração clínica e o conceito de duração total. O que é o conceito de DE95? A DE95 ela vai analisar a potência de cada droga. É interessante entender que a DE95 ela é utilizada para um único músculo, que é o músculo adutor do polegar. Então, é a dose daquele bloqueador neuromuscular que vai bloquear em 95% a força do músculo adutor do polegar. Como é que isso é feito, Lucas? Isso é feito através de estímulos simples, né? Geralmente, o monitor que é mais utilizado para esses estudos farmacocinéticos é o single twist. Sim. O conceito de pico de ação, que seria o quê? O tempo entre a infusão daquele medicamento e a ausência de resposta neuromuscular, que é muito importante na nossa prática clínica, né? Eu saber se um bloqueador neuromuscular despolarizante ele vai agir em 1 minuto ou em 5 minutos. E esses fatores de pico de ação vão depender de 2 conceitos, que é a solubilidade em lipídios e da potência molar. Como eu falei com vocês, o pico de ação vai ser intrinsecamente relacionado à concentração desse bloqueador na biofase. E a concentração desse bloqueador na biofase vai estar intrinsecamente relacionada à velocidade de transferência, que é o Q0. Certo? Então, quanto mais lipossolúvel, mais esse fármaco vai passar com facilidade as membranas e chegar nessa biofase, e vai entrar em outro conceito, que é o conceito de potência molar. Ou seja, para uma mesma dose, quanto mais mols de molécula, né, no caso, coeficiente Avogadro, quanto maior quantidade de moléculas eu jogo naquele paciente, mais rápido vai ser a minha transferência, porque exatamente eu vou ter uma diferença de concentração maior, e vai aumentar essa minha velocidade. Como assim, né, para a gente tentar facilitar? Eu tenho o cisatracúrio e eu tenho o rocurônio. Qual é a concentração do cisatracúrio? É de 2 miligramas por ml, que a gente utiliza na prática clínica. Qual é a concentração do rocurônio, também que a gente mais utiliza? É de 10 miligramas por ml. Então a gente consegue entender que em uma mesma quantidade de dose que eu vou te fazer, eu tenho uma potência molar do rocurônio maior do que do cisatracúrio, porque eu tenho uma quantidade de mols de rocurônio maior do que do cisatracúrio, para uma mesma dose efetiva. Quando eu jogo essa solução no meu plasma, no meu compartimento central, eu vou ter uma grande diferença de concentração logo do rocurônio entre o compartimento central e a biofase. Isso vai acelerar a minha transferência. Consequentemente, eu vou ter um pico de ação plasmático mais rápido. Exatamente por isso que quando a gente quer agilizar o tempo de ação do rocurônio, eu faço o quê? Eu aumento as minhas 1095, eu aumento a minha quantidade de molécula e, consequentemente, eu vou ter um pico de ação mais rápido ainda do medicamento. Todo mundo conseguiu entender isso? Que eu acho que é um conceito que é mais cobrado. Sim, tranquilo, amigo. Pronto. Outro conceito que a gente vai entrar é o de duração clínica e de duração total. O que é a duração clínica? É o tempo entre a gente infundir a droga e a gente começar a ter algumas respostas ao TOF, mas a gente não vai voltar à normalidade. Seria mais ou menos o retorno de 2 a 3 respostas no TOF, ou então, quando a gente utiliza o estímulo simples, uma relação entre o estímulo que você realizou e o estímulo de controle, né, que a gente sempre, quando vai fazer estímulo simples, tem que ter uma resposta de controle, maior que 0,25, que é exatamente ali o tempo que o bloqueador vai estar sendo útil na cirurgia, né? Que eu não vou ter um movimento diafragmático que pode prejudicar ali o procedimento cirúrgico, etc. E a duração total, que vai ser entre o tempo de infusão da droga e a total recuperação da força neuromuscular, que a gente utiliza como conceito de monitorização um T4 sobre T1 no TOF acima de 0,9%. Aqui, essa imagem, né, é mostrando o atracúrio, né, no caso, uma dose de 0,6 miligramas por quilo, é até uma dose um pouco acima das 10,95 do atracúrio, que é para ser de 0,5, a dose de intubação, e mostrando a recuperação mais rápida, não sei se vocês conseguem observar, do diafragma do que do adutor do polegar. E também a gente consegue observar um pico de ação mais rápido no diafragma do que no adutor do polegar, que é exatamente o que a gente vai falar no slide seguinte. Ó. A gente consegue observar que no diafragma ele agiu pouco depois de 2 minutos, enquanto no adutor do polegar foi em cerca de 3 minutos. Enquanto a duração clínica do atracúrio, né, quando ele recuperou 25% de porcentagem da contração, foi cerca ali de 30 a 40 minutos. Já a duração total foi ali entre 60 e 70 minutos.
né? A gente também tem que entender que existe uma diferente sensibilidade dos músculos aos bloqueadores adespolarizantes, que é exatamente o que a gente vai comentar aqui agora. Existem músculos que têm alta resistência, existem músculos que têm alta sensibilidade. Quais são esses músculos? O diafragma, ele vai ser um músculo de maior resistência à ação dos bloqueadores neuromusculares, e os músculos da face, da faringe, da deglutição vão ser os músculos que terão a maior sensibilidade. E a recuperação é inversamente proporcional. O meu diafragma, como a gente viu já no gráfico passado, ele vai ter uma recuperação mais rápida do que, por exemplo, os meus músculos da deglutição. E é exatamente por isso que é importante a monitorização da junção do bloqueio neuromuscular. Porque o fato de o paciente ter uma ventilação espontânea não significa que ele tem capacidade de proteção da via aérea. Só realmente vai ter essa capacidade assegurada quando eu tiver um T4 sobre T1 acima de 0,9 na monitorização do TOF. Aqui eu trouxe, né, desses conceitos farmacocinéticos que a gente citou, um panorama geral, né, dos principais bloqueadores adespolarizantes e suas consequentes, 10,95, tempos de pico de ação, entre outras coisas, como a duração clínica e a duração total. Aqui a gente consegue observar que o cisatracúrio, né, ele é um dos medicamentos que tem a menor DE95, né, um medicamento de uma potência mais elevada, enquanto que o rocurônio, né, vai ser um dos medicamentos que tem essa maior DE95. Geralmente, as doses de intubação que são orientadas a serem realizadas seriam de 2 DE95, para realmente ter essa, já no caso de sem a monitorização, ter essa certeza de que você vai ter um bloqueio diafragmático efetivo e também da musculatura da laringe, já que são músculos de maior resistência, e a gente viu que a DE95 ela é um conceito que foi feito para o adutor do polegar, que é um músculo de resistência intermediária. Então, um DE95 não vai ser suficiente para você ter aquele bloqueio efetivo na laringe e nem no diafragma. Aqui, falando um pouco sobre as formas de metabolismo e de eliminação dos principais bloqueadores neuromusculares. Aqui eu vou me ater um pouco, né? Porque o que é que a gente vai ver? A gente vai ver, dividindo os bloqueadores neuromusculares em de duração curta, intermediária e longa, que existem bloqueadores que eles vão ter um metabolismo predominantemente plasmático. Quais são esses? Seria um dos benzoisoquinolínicos de duração curta, que seria o Mivacure, que é um medicamento quase já não utilizado, que ele vai ser em quase sua totalidade degradado pela pseudocorenesterase plasmática. E também o atracúrio e o cisatracúrio, que eles vão ter metabolismo plasmático através de reações de Hoffmann, né, que são reações que dependem de pH e temperatura. Lembrando que o cisatracúrio, na quase sua totalidade, vai ser eliminado por Hoffmann, cerca de 80%, enquanto o atracúrio ele vai ter 90% de degradação plasmática, porém dividido entre Hoffmann e hidrólises esterásicas. E em menor porcentagem, esses medicamentos vão ter eliminação renal, né, de cerca de 15% a 10%. Já os aminoesteroides, né, no caso o rocurônio e o vecurônio, eles vão ter eliminação hepática de forma inalterada na maior parte deles, né? No caso do rocurônio, de até 80% a 90%. Isso é importante por quê? Porque quando eu for utilizar um desses medicamentos num paciente que tem uma hepatopatia grave, um cirrótico, Child-Pugh-C, eu tenho que ter noção que eu posso prolongar a minha duração dessa medicação, já que eu vou prolongar o meu tempo de eliminação. E o pancurônio é um medicamento que vai ter uma eliminação predominantemente renal inalterada. Então, se eu for utilizar o pancurônio, sei lá, no exemplo de uma cirurgia muito longa, que eu não quero ficar replicando aquele bloqueador neuromuscular, eu tenho que ter noção que se esse paciente tiver uma função renal alterada, eu vou prolongar ainda mais a duração do pancurônio, certo? Falando um pouco, né, sobre os principais efeitos adversos relatados em anestesia pelos bloqueadores adespolarizantes. Existem 3 efeitos que são classicamente associados aos bloqueadores adespolarizantes. No meio eu coloquei, e por isso que está em caixa maior, que é a reação de hipersensibilidade mediada por IgE. Por quê? Porque esse é um efeito colateral que ele é característico de todos os bloqueadores adespolarizantes, né? Qualquer bloqueador adespolarizante pode gerar uma reação anafilática. Então isso não tem como ser previsto, né? Tem como ser manejado. Em menores caixas, eu coloquei a liberação de histamina e o bloqueio vagal. Por quê? O bloqueio vagal, ele é essencialmente mais associado ao pancurônio, certo? Por quê? O pancurônio é um medicamento mais potente. Como a gente viu, o bloqueador despolarizante, ele vai agir
em receptores nicotínicos, certo? No entanto, eles podem não ser totalmente específicos em receptores nicotínicos. Perdão. De forma que ele também pode agir em receptores muscarínicos, como, por exemplo, receptores muscarínicos cardíacos, consequentemente gerando bloqueio vagal. Sendo relatado alguns fatos, casos de taquicardia associada ao uso do pancurônio. Em relação à liberação de histamina, a liberação de histamina é mais associada aos medicamentos da classe das benzil-isoquinolinas, no caso, o atracúrio e o cisatracúrio, mas especialmente o atracúrio. Essa liberação de histamina, ela é muito associada à velocidade de infusão e à dose, certo? Então, assim, se eu faço uma infusão rápida em altas doses, eu vou ter uma maior probabilidade de liberação de histamina. Essa liberação de histamina, ela pode gerar casos, né? Existem casos, né, que podem ser gerados de broncoespasmo, de erupções cutâneas, hipotensão. É sábido que a associação de antihistamínicos, junto com a realização do atracúrio, diminui essa porcentagem, né, de liberação de histamina. Mas é basicamente isso. O atracúrio é o principal fármaco dos bloqueadores adespolarizantes que vai ser associado à liberação de histamina. Já a conduta seria realmente a infusão lenta, nas menores doses necessárias e com o uso do antihistamínico associado. Falando agora um pouco especificamente sobre cada um dos bloqueadores adespolarizantes. Falando sobre o roucurônio, né, que é um dos bloqueadores adespolarizantes mais utilizados, né, da classe dos aminoesteroides, ele é o único, né, dos bloqueadores adespolarizantes que vai ter um pico de ação curto. Né? Ele pode ter um pico de ação entre 1 e 2 minutos, e ele vai ter uma duração intermediária. Revendo que a duração intermediária vai ser em torno ali de 40, 60 minutos. O roucurônio, exatamente pelo aquele conceito de potência molar que a gente falou, quando ele é feito na dose de 4,1095, no caso 1,2 miligramas por quilo, ele vai aproximar-se desse pico de ação da succinilcolina, com condições ideais de intubação ali em torno de 60 segundos. A gente vai falar no final da aula sobre a reversão do bloqueio neuromuscular, mas assim, o roucurônio ele tem uma fácil reversão do bloqueio neuromuscular com o uso do Sulgamadex, né, uma gama-ciclodextrina. O roucurônio, ele não sofre metabolismo, certo? E ele vai ser eliminado predominantemente por via hepática, como a gente já viu, né? Cerca de 90% do metabolismo dele vai ser, de eliminação dele vai ser hepática inalterada. E o roucurônio, ele também não tem efeitos cardiovasculares em até 3,1095, ou seja, ele é uma medicação mais segura. O vecurônio, ele é um aminoesteroide, certo? Da classe do roucurônio. Ele vai ter um pico de ação mais lento, em torno de 2 a 3 minutos, e também vai ter uma duração intermediária. O vecurônio, diferente do roucurônio, ele vai ser metabolizado em metabólitos ativos, certo? E esses metabólitos ativos têm até cerca de 80% da potência do vecurônio, podendo prolongar ainda mais a duração desse bloqueio. A eliminação do vecurônio, assim como o roucurônio, é predominantemente hepática, só que ele tem um limiar de doses bem mais elevado do que o roucurônio. Eu preciso de 8,1095 do vecurônio para eu ter algum efeito cardíaco associado. O pancurônio, né, ele vai ser um bloqueador neuromuscular de duração longa, né? Hoje, inclusive, é o único utilizado na prática clínica. Ele vai ter um pico de ação lento, ali em torno de 3 a 4 minutos, e tem essa duração prolongada. Ele vai ser parcialmente metabolizado pelo fígado, mas como eu já citei, ele vai ter uma eliminação predominantemente renal. Exatamente por isso que a gente vai ver que a gente vai ter que tomar cuidado nos pacientes que têm doença renal. E o pancurônio, como eu também já citei aquele caso do bloqueio vagal, ele vai ter efeitos cardiovasculares já em doses clínicas. Exatamente, se vocês observarem, né, os bloqueadores mais potentes vão realmente ter efeitos cardiovasculares mesmo nas doses usuais. Falando agora sobre os fármacos da classe dos benzil-isoquinolínicos, né? Falando do atracúrio. O atracúrio, ele também é um bloqueador neuromuscular de pico de ação lento, todos vão ser com exceção do roucurônio, e vai ter uma duração intermediária também. Todos vão ter duração intermediária, com exceção do pancurônio, que é uma duração longa, e do mivacúrio, que é uma duração curta. O metabolismo, como a gente citou, é por reação de Hoffmann e hidrólise esterásica, e esse metabolismo do atracúrio, ele gera um subproduto que é a laudanosina, que é um estimulante do sistema nervoso central, que em alguns casos ele pode desencadear crises convulsivas. Como a gente já citou, o atracúrio ele é o fármaco mais associado à liberação de histamina, que é dose dependente, podendo gerar essas manifestações clínicas, como hipotensão arterial, eritema cutâneo, broncoespasmo.
E a gente também já citou que a infusão lenta e o uso do antihistamínico associado atenua essa liberação. O cisatracúrio também é um bloqueador de pico de ação lento. A gente pode observar que o cisatracúrio, ele é um do pico de ação mais lento, né? Os outros eram de 2 a 3 minutos, e ele junto com o pancurônio é de 3 a 4 minutos, exatamente porque, como ele é um fármaco de alta potência, ele tem uma potência molar baixa. E ele tem duração intermediária. Ele é 3 a 4 vezes mais potente que o atracúrio. Lembrando que o cisatracúrio, ele é um isômero do atracúrio. O atracúrio é uma mistura racêmica, cerca de 10 isômeros, e o atracúrio vai ser um desses isômeros isolados. Vai ser metabolizado por reação de Hoffmann e, em relação ao atracúrio, ele vai gerar bem menos laudanosina, ou seja, até 10 vezes menos. Então, não existe, assim, relatos, assim, bem vistos na literatura tanto, de crise convulsiva com o uso de cisatracúrio, e ele também gera uma liberação de histamina bem menor do que o atracúrio. Agora a gente vai falar um pouco, né, coloquei essa imagenzinha assim, porque eu acho que a mente de todo mundo já deve estar, assim, fazendo esses vários cálculos, né, que a gente está nessa parte farmacocinética. A gente vai falar um pouco agora sobre os bloqueadores despolarizantes, que aqui vai ser mais tranquilo, porque a única que é utilizada clinicamente atualmente é a succinilcolina. O mecanismo de ação vai ser um agonista do receptor de acetilcolina, né, nicotínico. Ele vai simular a acetilcolina ligando-se na subunidade alfa. O que é que vai acontecer? Ele vai se ligar àquela subunidade alfa e vai gerar a alteração do potencial de placa, consequentemente a contração muscular. No entanto, ele vai gerar uma contração muscular prolongada, já que é um medicamento que ele também não vai ser clivado na fenda sináptica, né, já que ele não é degradado pela acetilcolinesterase. E essa despolarização prolongada vai gerar uma acomodação daqueles receptores nicotínicos, fazendo com que, posteriormente, haja um retorno, né, do quadro de contração muscular para retirada dessa contração muscular, mas o receptor ele vai estar acomodado e ele não vai ser estimulado pela acetilcolina. Lembrar que a succinilcolina ela vai ser hidrolisada por colinesterase plasmática. Como a gente fez lá nos bloqueadores adespolarizantes, agora a gente vai aqui falar sobre as características dos bloqueadores adespolarizantes, que é exatamente o oposto dos bloqueadores adespolarizantes, né? Já que um é bloqueador competitivo e o outro é agonista. Como ele é agonista, ele vai gerar fasciculações, porque gera uma contração muscular. Ele vai ter uma ausência de fadiga, já que ele não vai se ligar nos receptores pré-sinápticos, inibindo a liberação de acetilcolina. Não tem potenciação pós-tetânica e o bloqueio ele vai piorar com o uso de anticolinesterásicos, já que, obviamente, né, eu posso realmente piorar esse bloqueio. Deixa eu ver aqui mais. Succinilcolina, ela, como tem uma baixa potência, vai ter um início rápido de ação, né, fazer uma quantidade de mols maior dessa substância, e ela vai ter uma duração ultra curta devido a essa metabolização plasmática, tendo duração em média de 5 a 10 minutos. Lembrando que existem algumas situações de paralisia prolongada, que a gente também vai comentar. Atualmente, suas indicações clínicas elas estão ficando cada vez mais restritas, porque com o uso do rocurônio com o reversor específico, acaba que está bem mais restrito o uso da succinilcolina, né? Mas ela ainda é indicada em intubações de sequência rápida, em tratamento de laringoespasmo, em procedimentos com duração muito curta, ou então em casos de via aérea difícil antecipada. Aqui eu coloquei assim, um quadro com várias complicações relacionadas ao uso da succinilcolina. Realmente porque é importante que a gente tenha noção de que a succinilcolina pode gerar inúmeros desfechos negativos, certo? Succinilcolina pode gerar paralisia prolongada, seja por um efeito de bloqueio de fase 2, seja por um efeito de deficiência de pseudocolinesterase. A succinilcolina pode gerar um quadro de hipercalemia, especialmente o uso da succinilcolina naquele perfil de paciente que a gente falou que tem proliferação de receptores imaturos nicotínicos. Succinilcolina é associada a arritmias cardíacas, certo? Tanto associadas à hipercalemia, mas também a situações de bloqueios sinusais pela similaridade, né, com o receptor nicotínico, com o receptor muscarínico. A succinilcolina pode desencadear rabdomiólise, aumento de pressão intraocular e de pressão intracraniana, mialgias, aumento de pressão intragástrica, hipertermia maligna e também liberação de histamina. Falando um pouco sobre a paralisia prolongada. Quando a gente está diante de uma paralisia prolongada com o uso de bloqueador despolarizante, a gente tem que ter dois raciocínios. Por isso que eu coloquei essas duas setas assim para a gente ter noção. Eu posso estar decorrente de um bloqueio de fase 2, que hoje já é bem raro, uma vez que o bloqueio de fase 2 ele é associado ao uso de altas doses de acetilcolina, que hoje já não são mais tão utilizadas, ou então com o uso contínuo de acetilcolina, que também a gente já não verifica tanto. Isso vai acontecer devido à transformação da característica de bloqueio despolarizante para um bloqueio adespolarizante, devido à dessensibilização dos receptores nicotínicos.
As principais medidas terapêuticas em vigência de um bloqueio de fase 2 é manter a sedação e o suporte ventilatório do paciente até que haja realmente uma melhora desse quadro de paralisia prolongada. Em relação à alteração de colinesterase plasmática, é quando a gente tem uma menor quantidade ou então alteração, né, com a menor atividade da enzima da pseudocolinesterase. Essas alterações elas podem ter causas genéticas, podem ter causas fisiológicas, como por exemplo a gestação, ou então podem ter causas adquiridas, como por exemplo hepatopatias. O diagnóstico ele vai ser realizado por esse teste, que é do número da dibucaína. A dibucaína ela vai ser uma enzima que vai inibir essa colinesterase plasmática. Consequentemente, se eu tenho uma diminuição dessa inibição, se o número da dibucaína está 80, então 80% da colinesterase plasmática foi inibida. Se esse número cai para, por exemplo, em torno de 20, eu sei que eu tenho uma menor atividade de colinesterase plasmática. As medidas terapêuticas, elas são manter a sedação e a ventilação do paciente, né, uma vez que ele vai estar bloqueado. Também você vai sedá-lo para que ele não tenha aquela sensação de um bloqueio neuromuscular consciente. Você vai avaliar a transfusão de plasma ou então de colinesterase humana purificada. Exatamente se o paciente não tem essa enzima, se eu der essa enzima com atividade, né, eu vou recuperar o paciente desse bloqueio. Falando um pouco, né, sobre outros efeitos colaterais da succinilcolina, né? A hipercalemia é um efeito esperado. Em pessoas normais, vai haver um aumento de cerca de 0,5 a 1 miliequivalente grama da succinilcolina por litro. Ela pode ser utilizada, isso é interessante, ela pode ser utilizada em pacientes que já têm elevação de potássio sério. No entanto, somente em pacientes que ainda não apresentem repercussão eletrocardiográfica. E ela tem contraindicação absoluta em pacientes que são grandes queimados, portadores de déficits motores ou com imobilização prolongada. Exatamente pelo aquilo que eu falei para vocês, né? Que vai ter uma proliferação extrajuncional de receptores nicotínicos imaturos. Os pacientes com uso de succinilcolina podem desenvolver arritmias cardíacas. As mais comuns é o quê? Bradicardia sinusal ou bradiarritmias com escape. Não é funcional aí, gente, é juncional, perdão. Juncional ou ventricular. Por que ela gera essa bradicardia? A succinilcolina é um agonista nicotínico, né? A gente também tem receptor nicotínico lá nos gânglios, nos receptores pós-ganglionares parasimpáticos. Então, consequentemente, eu vou ter essa atuação da succinilcolina no coração. Então, eu posso gerar quase de bradiarritmias com uso de succinilcolina. Como também eu posso ter arritmias associadas à hipercalemia, né? A succinilcolina gera aumento de pressão intracraniana, no entanto, é visto que esse aumento geralmente ele é transitório em pequena intensidade, não contraindicando, de certo modo, o uso da succinilcolina nas situações até de aumento de pressão intracraniana, porque é visto que você fazer a intubação do paciente fora de plano anestésico eleva muito mais a pressão intracraniana do que o uso da succinilcolina por si só. A succinilcolina gera um aumento da pressão intragástrica, no entanto, é visto que não há um aumento do risco dessa regurgitação, porque assim como ela aumenta a pressão intragástrica, ela também aumenta a pressão do esfíncter esofágico inferior, de forma proporcional, desse modo não aumentando esse risco de regurgitação. E também há um aumento da pressão intraocular. Então, em situações que eu já tenho um aumento de pressão intraocular, eu vou evitar o uso da succinilcolina. Isso tem motivo, porque os músculos extraoculares, assim como alguns músculos da face, do esôfago, da laringe, eu tenho uma maior quantidade de junções neuromusculares por músculo. Enquanto um motoneurônio ele pode inervar até 1.500 fibras, como por exemplo do gastrocnêmio, na musculatura extrínseca ocular é de 1 a 3 fibras, ou seja, tem uma quantidade muito maior de junção neuromuscular. Então eu vou ter um estímulo à contração muito mais prolongado no músculo do olho, consequentemente gerando esse aumento de pressão intraocular. Succinilcolina ela pode ser associada à rabdomiólise, né? Você vê o cara aí que tá malhando, né? E ela vai acontecer principalmente em pacientes em crianças que têm miopatias não diagnosticadas. Então, por isso, em alguns países europeus, existe uma restrição do uso de succinilcolina em crianças. Por quê? Porque pode ser que o paciente ele tenha uma distrofia do Shen ainda não diagnosticada, você faz a succinilcolina, ali ele faz uma rabdomiólise, e essa rabdomiólise gera uma elevação súbita dos níveis de potássio, e você tem uma PCR. Você não vai saber entender o motivo da PCR naquela criança. E é comum também os pacientes terem mialgias com uso de succinilcolina, especialmente adultos jovens, que são os que têm a maior porcentagem de massa muscular, e elas vão iniciar cerca de 12 a 24 horas após o uso, e em alguns pacientes pode se tornar incapacitante, mas na maioria vai melhorar com o uso de analgésicos e anti-inflamatórios. A succinilcolina, perdão, aqui eu vou falar um pouco sobre as interações farmacológicas de alguns medicamentos que podem agir e a forma como eles podem agir na transmissão neuromuscular, certo?
Os medicamentos que podem inibir a transmissão pode ser através de uma depressão do impulso do sistema nervoso central, ou seja, se eu tenho um fármaco que ele diminui a minha transmissão nervosa, age lá nos meus receptores de sódio, eu posso diminuir esse influxo de sódio e, consequentemente, eu posso não liberar acetilcolina para a minha fenda sináptica. Alguns fármacos, eles podem agir na pré-sinapse, diminuindo a liberação de acetilcolina. Como eu falei para vocês, eu preciso do influxo de cálcio para poder liberar acetilcolina. Se eu tenho medicamentos que alteram o cálcio, como por exemplo o magnésio, eu posso diminuir a minha liberação de acetilcolina e, consequentemente, a minha transmissão neuromuscular. Eu posso ter uma diminuição de sensibilidade de receptores nicotínicos pós-sinápticos de ACH, ou então eu posso ter um fármaco que age no bloqueio mesmo do músculo, né, neuromuscular. Agora a gente vai falar sobre os principais fármacos que agem na junção neuromuscular. Assim, que tem relação com a nossa prática diária, né? No caso, os anestésicos inalatórios, né? Então, assim, os anestésicos inalatórios, eles aumentam a potência dos bloqueadores neuromusculares. Existe uma ordem desses fármacos em relação ao aumento de potência. Como a gente pode ver na tabela, o fármaco que mais aumenta essa potência é o desflurano, seguido posteriormente do sevoflurano e posteriormente do isoflurano, né, no caso os halogenados. Então, o que acontece? Quando eu utilizo o anestésico inalatório, eu posso diminuir aquela minha dose ali de bloqueio neuromuscular, e até de repique, né, do bloqueio neuromuscular, em até 20% a 30%. Porque se você observar aqui, né, o uso de doses de rocuronium de 1 DE95, no caso de 0,3, faz uma depressão na primeira resposta, por exemplo, com essas medicações, você pode ver aí, de até 90%. Os antibióticos, eles são associados a uma potencialização de bloqueio neuromuscular também, e os principais associados são os aminoglicosídeos e as lincosamidas, né, que no caso faz parte da clindamicina. Os anticonvulsivantes, eles podem aumentar a resistência ao bloqueador neuromuscular, e isso pode ser devido a alguns mecanismos, dentre os quais uma situação de desnervação crônica. Por quê? Se eu tenho um menor estímulo nervoso, já que eu tenho alguns anticonvulsivantes agem nos canais de sódio, eu posso ter o meu corpo entende, eu estou tendo menos estímulo nervoso, eu vou aumentar a minha quantidade de receptores nicotínicos para facilitar a minha transmissão neuromuscular. Consequentemente, né, eu posso ter essa resistência, e alguns anticonvulsivantes estimulam o metabolismo hepático de determinados bloqueadores neuromusculares. Eu posso também ter o magnésio, que o magnésio ele vai aumentar a potência e a duração do bloqueio neuromuscular exatamente por diminuir a liberação de acetilcolina na pré-sinapse, pelo antagonismo do cálcio, e também por diminuir a excitabilidade pós-sináptica, né, do músculo. Falando sobre interações clínicas, a gente falou sobre alguns fármacos que interagem com os bloqueadores neuromusculares, falando agora sobre situações clínicas, né? Eu citei algumas, como a hipotermia. A hipotermia, ela prolonga a duração de todos os bloqueadores neuromusculares. Existem alguns mecanismos que são né, explicativos para isso, que seria diminuição de atividades enzimáticas, né? Já que a gente precisa de uma temperatura ideal para agir determinada enzima, então eu posso diminuir o metabolismo de certos fármacos. E também porque a hipotermia ela vai causar vasoconstricção para algumas determinadas regiões. Consequentemente, eu posso diminuir o fluxo sanguíneo que vai para aquele meu músculo. E o bloqueador, como ele tem um volume de distribuição pequeno, ele depende intrinsecamente do débito cardíaco para chegar no local de ação. Doença hepática, né? Eu comentei que doenças hepáticas graves aumentam a duração dos aminoesteroides, né? No caso, rocurônio e vecurônio, porque eles têm metabolismo e eliminação hepáticas. De leve a moderada, é visto que não tem nenhum tipo de alteração ao bloqueio neuromuscular. E as doenças renais, elas fazem grande variabilidade com o uso de bloqueadores neuromusculares, né? Lembrando dos despolarizantes, a succinilcolina, a gente sempre tem que lembrar da hipercalemia que pode ser decorrente dessa doença renal, né? Mas se o paciente não tiver alteração eletrocardiográfica, pode fazer uso. Em relação ao cisatracúrio e ao acatracúrio, eles são os fármacos que menor têm impacto de doença renal. Por quê? Porque a gente vai lembrar lá que cerca de 80% a 90% do metabolismo deles é plasmático e só de 10% a 15% vai ser eliminação renal. Então, realmente, vão ser os medicamentos assim, ideais em situações de doença renal. Falando um pouco sobre populações específicas, né, no caso idosos e obesos, a gente tem que lembrar que a dose da succinilcolina vai se basear no peso real, enquanto a despolarizantes vai se basear no peso ideal. Essa é a principal mensagem que a gente tem que deixar em relação aos obesos. Em relação às gestantes, é importante falar que os bloqueadores neuromusculares, eles não atravessam a barreira uteroplacentária, porque elas são moléculas de grande tamanho, né? Tanto que eu comentei até com vocês que os bloqueadores despolarizantes, eles podem até bloquear o canal iônico de forma mecânica, né? São moléculas de grande tamanho. Dessa forma, também, eles não atravessam a barreira placentária. Como eu também comentei,
A succinilcolina, ela pode ter uma duração prolongada. Por quê? Porque uma das causas fisiológicas de diminuição de atividade de pseudocolinestease é a gestação. E os idosos, eles têm uma relação entre dose e resposta mantida. Porém, algumas características típicas do envelhecimento podem alterar a farmacocinética. Como, por exemplo, idosos, se eles têm um menor débito cardíaco, consequentemente, eu vou ter um pico de ação mais demorado, porque o fármaco vai demorar a chegar lá. Eu vou ter alterações de volume de distribuição. Por quê? Porque os idosos, eles têm alteração de quantidade de água para gordura em relação ao corpo. E também, com o passar da idade, como a gente já teve até aula sobre isso, a gente tem uma menor taxa de filtração glomerular. Então, alguns bloqueadores neuromusculares podem ter sua duração aumentada. Falando sobre crianças, assim, de forma bem sucinta, porque eu acho que já está prolongando muito, em crianças, os bloqueadores adespolarizantes, eles têm que ser tomados com cuidado, porque a criança ainda ela tem uma placa motora imatura. Ela vai se estabilizar mais ou menos ali com 6 meses. Mas existe também uma dualidade, que as crianças elas têm um volume de distribuição aumentado, né, já que ela tem uma maior quantidade de líquido celular no corpo, porém ela tem um metabolismo hepático lentificado, assim também como o metabolismo plasmático, nas crianças menores de 1 ano. Então, são medidas meio compensatórias, né? Eu distribuo mais, e eu tenho um metabolismo lentificado. Em crianças menores de 1 ano, usa succinilcolina, eu tenho que utilizar doses maiores, porque tem um maior volume de distribuição, e como a gente já tinha citado, que a gente restringe o uso dos bloqueadores despolarizantes em crianças, exatamente porque tem o risco de alguma miopatia não diagnosticada. Como a gente também comentou, os bloqueadores neuromusculares, eles podem agir em receptores nicotínicos e muscarínicos cardíacos, então também pode ter incidência de bradicardia. E essa incidência é maior em crianças, podendo, em alguns casos, já fazer a utilização da atropina antes da succinilcolina. Agora, de forma bem rápida, já ao final da aula, a gente vai falar sobre a reversão do bloqueio neuromuscular. Existem 2 formas de reversão do bloqueio neuromuscular. Pode ser uma reversão espontânea, que vai depender do metabolismo e eliminação de cada droga. Eu posso fazer uma reversão através de farmacológica, né, através de antagonistas farmacológicos e de ligantes seletivos. Falando um pouco só sobre essa eliminação espontânea, né, essa eliminação espontânea vai depender de 2 coisas, que é da concentração plasmática do fármaco e da afinidade dele pelo receptor. A gente tem que entender que quando o bloqueador neuromuscular ele está na fenda sináptica, ele vai estar em constante associação e dissociação daquele receptor. Então, fármacos que têm menor afinidade, consequentemente eles se dissociam mais fácil, eles vão ter uma eliminação mais rápida, entendeu? E a minha eliminação também vai depender de variações de concentração. Quando eu tenho uma queda da minha concentração plasmática, seja pelo meu tempo de meia-vida de distribuição, como eu comentei lá na frente, lá no início da aula, que tem aqueles 2 quedas de pico, seja pela minha meia-vida de eliminação, eu vou ter a transferência da biofase para o plasma. E do plasma ele vai ser eliminado ali, pelo fígado ou pelo rim. E no caso, essas 2 coisas, né, vão gerar exatamente aquele tempo de duração total, né, que é o tempo até a recuperação total da junção neuromuscular. Falando agora sobre a reversão farmacológica, que é a que a gente mais utiliza, os medicamentos mais utilizados são os inibidores da acetilcolinesterase. Isso para reversão dos bloqueadores adespolarizantes. Qual é o princípio? Se eu inibo a enzima que quebra a acetilcolina, né, eu vou aumentar o meu nível de acetilcolina na fenda sináptica, né? Existem 3 medicamentos principais que são utilizados, né, que é o edrofone, a neostigmina e a piridoxigmina. No Brasil, a mais utilizada é a neostigmina. É importante entender que esses 3 medicamentos eles têm diferentes picos de ação. O edrofone ele é o mais rápido, ele tem um pico de ação ali em torno de 1 a 3 minutos. A neostigmina vai ter um pico de 5 a 10 minutos e a piridoxigmina de 10 a 15 minutos. Esses medicamentos eles vão ter efeitos colaterais muscarínicos também em outros sítios, né? Como eles vão aumentar a concentração da acetilcolina na fenda sináptica, eles também aumentam a concentração de acetilcolina em outros sítios, podendo gerar efeitos como cialorreia, pode gerar efeitos de bradicardia, pode gerar até quadros de broncoespasmo. Então, por isso, algumas populações específicas, como asmáticos, que já são predispostos ao broncoespasmo, e cardiopatas, por exemplo, pacientes que fazem uso de digitálicos, de beta-bloqueadores, a gente tem que fazer já o uso desses medicamentos com ressalvas, e lembrando de fazer o anticolinético, que é exatamente o que a gente fala aqui no último tópico, né? Que a associação com anticolinérgicos, os 2 principais seriam a atropina ou o glicopirrolato, eles vão atenuar esses efeitos indesejáveis dos inibidores de acetilcolinesterase. Como é que a gente vai pressupor essa dose? Falando só da neostigmina, que é o que a gente mais utiliza na prática clínica, as doses usuais vão ser de 0,03 a 0,05 miligramas por quilo.
certo? Essa dose vai depender do número de respostas, né, e do meu nível de bloqueio. Se eu tenho um TOF sem resposta, né, se eu tenho um bloqueio, digamos, intenso, um bloqueio profundo, eu não vou utilizar o inibidor de acetilcolinesterase. Por quê? Porque eu não vou ter uma recuperação desse bloqueio, mas eu vou ter os efeitos adversos do uso da medicação. A partir do momento que o paciente começa a apresentar respostas no TOF, eu vou começar a pensar no uso do bloqueador, do inibidor, perdão, da acetilcolinesterase. Se o paciente ele tem 2 a 3 respostas no TOF, ou então ele tem um TOF já com as 4 respostas, mas ainda com amplitude baixa, eu faço a neostigmina em dose cheia, de 0,05 mg por quilo. Aí uma associação lógica que a gente pode fazer é o quê? O frasco de neostigmina tem 0,5 mg por quilo, né? Então, é como se eu fizesse um frasco a cada 10 quilos. Seria mais ou menos essa associação, né? Para o uso da neostigmina. E a gente vai ver depois no outro slide que a gente vai fazer 40% de dose de atropina, ou seja, a cada 1 miligrama de neostigmina que a gente faz 0,4 miligramas de atropina. É quase como se fosse metade, né? Então é como se fosse mais ou menos a cada 2 ampolas de neostigmina que você usa uma de atropina. O cálculo vai ficar parecido com isso. E se o TOF estiver acima de 0,9, eu já tenho recuperação completa, então eu não vou precisar reverter. Falando também sobre os ligandes seletivos, né, no caso do Sugamadex, ele é uma gama-ciclodextrina que vai ligar seletivamente aos aminoesteroides rocurônio e em menor grau ao vecurônio, e ele vai ter uma rápida reversão mesmo em graus profundos de bloqueio neuromuscular, certo? Lembrando que eles são complexos biologicamente nativos que vão ser eliminados de forma inalterada pelo rim. A dose, como eu mostrei, como tem nessa figura aqui abaixo, vai depender do grau de bloqueio neuromuscular. Se eu tenho um bloqueio intenso, ou seja, eu tenho um TOF de 0, né? Eu não tenho nenhuma resposta ao TOF. E eu também tenho uma contagem pós-tetânica de 0, que é a definição do bloqueio intenso, vou ter que utilizar uma dose de 16 miligramas por quilo de Sugamadex para eu poder reverter aquele meu bloqueio. Se eu tiver um bloqueio profundo, ou seja, eu tiver um TOF de 0, mas eu tiver contagens pós-tetânicas, né, acima de 1, que pode variar de 10 até 15, né, dependendo do tipo de monitor utilizado, eu vou utilizar uma dose de 4 miligramas por quilo. E se eu tiver já um bloqueio moderado a superficial, ou seja, quando eu já tenho respostas ao TOF, eu vou utilizar uma dose de 2 miligramas por quilo. Lembrar que ele é uma medicação extremamente segura, com raros casos de hipersensibilidade utilizada com o uso do Sugamadex, mas é importante lembrar que essa medicação, como ele é um aminoesteroide, né, ele é uma ciclodextrina que sequestra medicamentos da classe aminoesteroide, também podem agir em esteroides que a paciente faz uso, como por exemplo progestágenos. Então, quando a gente faz uso do Sugamadex, a gente tem que lembrar para informar a paciente que é como se ela tivesse esquecido uma dose de anticoncepcional. Ela vai seguir conforme a bula do anticoncepcional, o que ela deve fazer em caso de esquecimento de dose. E agora a gente vai para as questões. Deu para entender tudo da aula? Vocês têm alguma dúvida? Eu tentei agilizar, mas... Excelente, Lucas. Pronto, então a gente vai começar as questões. Primeira questão. Qual das alternativas caracteriza o bloqueio despolarizante na monitorização da junção neuromuscular? Aí, A, queda da relação T4 sobre T1. B, presença de facilitação pós-tetânica. C, aumento da resposta muscular a estímulos de baixa frequência. Ou D, resposta mantida à estimulação tetânica com amplitude reduzida. Alguém quer responder ou dar a resposta? Pronto, vou comentar essa questão, né? A gente citou nas aulas aquelas principais características de bloqueio despolarizante e do adespolarizante, né? Qual é a característica que a gente citou? Que o bloqueio despolarizante ele tem uma ausência de fadiga em baixas ou altas frequências. Então, eu não vou ter uma queda da relação T4 sobre T1. Eu vou ter isso no bloqueio adespolarizante, né? Por isso que eu vou utilizar o TOP. Então, assim, a A é falsa, não é uma característica do bloqueio despolarizante. B, presença de facilitação pós-tetânica é falso. A gente viu que a facilitação pós-tetânica ela vai estar presente nos bloqueadores adespolarizantes. Os despolarizantes não têm facilitação pós-tetânica. Aumento de resposta muscular? Não, né? O bloqueador despolarizante ele vai diminuir a resposta muscular. E D, resposta mantida à estimulação tetânica? Sim, ele vai reduzir a amplitude de forma similar. Ele não vai ter essa redução com fadiga.
questão 2. Homem de 52 anos, 73 quilos e 1,80, internado há 53 dias em UTI de pós-operatório de gastroduodeno-pancreatectomia. Será submetido à laparotomia exploradora. Encontra-se entubado em ventilação espontânea. A utilização de succinilcolina deve ser evitada neste caso devido a aparecimento de hiperpotassemia, B, maior incidência de bloqueio de fase 2, C, maior probabilidade de hipertermia maligna, D, diminuição da atividade da pseudocholinesterase. Vocês querem responder? A gente comentou bastante disso. Essa daí, eu não sei se seria letra A, por 53 dias, porque vai ser já acima de 60 dias, né? Foi perfeito, foi em cima. Ele tem uma internação prolongada, né? É um paciente que está ali com a imobilização prolongada. Então, esse paciente ele pode ter a expressão de receptores imaturos e extrajuncionais e, consequentemente, o uso da succinilcolina vai gerar quadros, inclusive, de hipercalemias que podem evoluir com PCR. Então, a gente não vai fazer a succinilcolina nesse caso. Maior incidência de bloqueio de fase 2? Não, né? A gente viu que o bloqueio de fase 2 ele vai ser associado a altas doses de succinilcolina ou então com o uso de succinilcolina de forma contínua, que são situações que a gente já não utiliza mais hoje em dia. Maior probabilidade de hipertermia maligna não tem relação, né? Sim, em relação ao fato de ter uma internação prolongada, vai ser realmente mais em relação a fator genético. E diminuição de atividade de pseudocholinesterase também não. A paralisia prolongada não gera essa diminuição. Existem alguns fatores que esse paciente, inclusive, pode ter, como, por exemplo, alterações hepáticas e renais, mas que, como a questão não cita, não tem como a gente saber, né? Questão 3. Mulher de 65 anos, 72 quilos e 1,62 m é submetida a ritidoplastia. A anestesia é induzida com Propofol, 140 mg, né, no caso 2 por quilo, sulfentanil e rocurônio. Sulfentanil foi 0,5 micrograma por quilo e rocurônio, e mantido com sevoflurano em oxigênio e ar comprimido. Ao término da cirurgia, a sequência de 4 estímulos apresenta 4 respostas, e o bloqueado neuromuscular é revertido com 200 mg de Sugamadex. O paciente apresenta hematoma no pós-operatório e requer nova intervenção 8 horas após o final do procedimento inicial. Nessa nova intervenção, a melhor escolha de bloqueador neuromuscular e o antagonismo será como? Essa questão aí, eu lembro que você tem que ter cuidado quando você vai reutilizar o rocurônio quando você usa o Sugamadex. Perfeito. Se não me engano, é um período de 24 horas, aí você tem que ter um certo cuidado. Isso, exatamente. Aí tu ia marcar o que, Caio? Aí? Acho que é item D essa daí. Acho que é o melhor item. Perfeito, né? A gente vai utilizar um medicamento que não seja da classe dos aminoesteroides, né? Pra gente eliminar a resposta B e a C, que no caso seria o vecurônio e o rocurônio. Então a gente faria do benzilisoquinolina, né? O atracúrio ou o cisatracúrio. No caso, a resposta seria D, porque a gente não vai utilizar o Sugamadex no atracúrio, né? Ele não vai ter nenhum tipo de efeito. Então vai ser o cisatracúrio com inibição com o uso de neostigmina. Uma coisa que eu achei diferente nessa questão é porque ele fez 200 mg de Sugamadex quando o paciente já tinha 4 respostas ao estímulo, né? Ou seja, um bloqueio ali já leve praticamente, né? De moderado a leve. Que ele precisaria fazer uma dose só de 2. Ou seja, precisaria fazer uma dose ali de 140, né? Até bem menor. Que é na dose que vem na ampola, aí na prática faz. Aí ele fez logo toda, né? Pois é, eu fiquei nessa dúvida. Eu nunca usei o Sugamadex, não. Fiquei nessa dúvida. Aí eu espero, né, que ao final dessa aula vocês tenham compreendido esses 3 objetivos, que é a fisiologia da junção neuromuscular, a farmacocinética e a farmacodinâmica dos principais bloqueadores e também algumas aplicações clínicas na anestesiologia. Eu queria agradecer a atenção de vocês e pedir perdão aí por ter ultrapassado em 10 minutos o nosso tempo de apresentação. Ok, meus parabéns. Eu vou fazer logo um comentário, porque eu vou ter que participar de uma reunião do Serviço de Anestesia na Santa Casa, e eu queria fazer algumas ponderações. Primeiro, a sua apresentação foi brilhante, né? E eu tenho que cortar na carne, né? Eu tenho que apresentar as falhas que eu vi, até porque nós estamos aqui no ambiente acadêmico, ambiente de formação. Quando você for apresentar uma aula, quando você apresentou o histórico, você diz assim, eu sempre gosto de abrir, não sei o que, tal, fazendo um breve relato de histórico. Você não precisa dizer isso. Sim. Você não precisa dizer que eu sempre gosto.
seja bem técnico na coisa. Bota o slide do histórico e diz, vou apresentar um breve relato do histórico do desenvolvimento dos relaxantes musculares e só. Você não precisa dizer que